aqui em Osasco, a gente tem muitas empresas. É uma cidade que está crescendo cada vez mais. Você vê empresas vindo para Osasco e automaticamente, economicamente falando também, ela está uma potência, né? Então, a gente tem muitos empreendedores também, pequenas empresas, enfim. O que a gente... o que você orientaria ali para essas pequenas empresas? Como que ela começa a desenvolver? Como é que ela nasce já dentro de uma estrutura financeira que vai manter ela viva, né? Por muitos e muitos anos. E o que você vislumbra ali como algo essencial quando a gente fala de finanças em pequenas empresas? Então, acho assim, antes de começar, vamos contextualizar, né, o cenário do empreendedor brasileiro. 80% das pequenas e microempresas fecham em 1 ano. 60% fecham em até 5 anos. Então, é uma taxa, bem... Então, você nadar e morrer em 1 ano, a chance disso acontecer é muito grande, 80%. E aí, por que isso acontece, né? Só fazer um adendo aqui. E aí, quando a gente fala de um microempreendedor, você pensar, cara, 80% das empresas fecham em 1 ano. E o microempreendedor, ele tem um potencial financeiro baixo, né? Então, geralmente, ele vai montar uma empresa, ele pega empréstimo, ou ele gasta todas as economias dele. Depois que ele toma o tombo, fica muito difícil de levantar, né? Então, assim, o planejamento, acho que o financeiro, você tem um acompanhamento de um profissional ali para poder equilibrar isso, para você... Não vai entrar no negócio em si, você não vai entrar. Mas, assim, a parte financeira dos deveres e obrigações, acho que você consegue dar uma ajuda para essa empresa, né? É que, assim, na verdade, bom, a gente tem esse cenário. Muitas empresas fecham. E aí, por quê? Por que fecham? Por que dá errado? Primeiro, né, antes da gente entrar nos principais motivos, o Brasil ele tem uma complexidade, uma burocracia. Você abrir uma empresa é um parto. E é 2 partos para você fechar uma empresa. Que muita gente, quando entra, não tem noção de tudo que precisa fazer depois para fechar uma empresa. Então, eu trabalho com alguns contadores parceiros em fechamento de empresa, parcelamento de impostos, porque a pessoa abre e não sabia que tinha que gerar guia, que tinha que pagar. Então, enfim, essa questão, essa complexidade tributária já e a burocracia para se abrir. Vai não sei aonde que não está conectado com, não sei, a junta que não está com a Receita, enfim. Prefeitura, junta comercial, Receita Federal, então são várias entidades governamentais, e aí você se encaixar nisso tudo, regime de tributação, muitas vezes a pessoa não sabe, né, o que eu devo ser. Então, assim, o profissional da área financeira é essencial desde o começo. Quando eu falo profissional da área financeira, um microempreendedor, ele pode começar minimamente com um contador, minimamente, para fazer uma boa abertura de empresa. É o mínimo. E aí, pensando em profissionais um pouco mais qualificados, que aí a gente já entra em outras questões financeiras, de gestão de fluxo de caixa, de olhar performance e resultado, aí a gente está falando um pouco de um profissional que tem uma característica muito com que eu já trabalhei aí ao longo dos meus 20 anos, que é a controladoria. Controladoria, e a gente chama também de FP&A, que é a parte que vai olhar como que essa empresa financeiramente ela está rodando, ela está virando. Então, assim, precisa ter essa estrutura, esse olhar para o financeiro. Pequenininho lá, tem um contador, pelo menos, para começar. Por quê? Porque os principais motivos que levam as empresas a fecharem, o principal, vou falar 5 mais o principal, pasmem, não é finanças. Pouco mais de 40% das empresas que fecham, elas fecham porque o negócio abriu e não atendeu às necessidades das pessoas, dos clientes. A pessoa achou que estava tendo uma ideia mirabolante, que aquilo ia ser sensacional, e não foi. Esse é o principal motivo. Olha que curioso, né? Aí o segundo principal motivo é o financeiro. Mas aí, nesse primeiro aí também, pode ser também uma questão de divulgação, de marketing, né? Às vezes a pessoa tem uma ideia boa, né? Que realmente é boa, só que ele não conseguiu
entrar ali, atingir o público dele. Transmitir, né, aquilo, falar uma linguagem, deixar claro para o público o que ele faz, enfim, sim, pode ter sim um diagnóstico de problema de interlocução com o público. Legal. Então, assim, são vários profissionais que envolvem, né? O de Abertura. finanças é um, mas também a questão do marketing digital, a questão da divulgação, enfim. A parte do marketing em si, não necessariamente só do digital. Mas é saber falar para as pessoas o que você faz. Eu vou dizer, quando eu comecei também a sair do corporativo e fui para a parte de consultoria de finanças pessoais, como é uma atividade que está meio nova no Brasil, principalmente teve uma aceleração por conta da pandemia para cá, a quantidade de clientes, de procura por profissional para ajudar a parte financeira cresceu muito. Mas eu também tinha dificuldade em falar para as pessoas exatamente o que é que eu fazia, como que era o modelo daquilo, como que eu fazia o acompanhamento, como que funcionava. Então isso é natural. Mas às vezes também uma ideia mal sucedida, que a gente acha que é mirabolante, mas quando a gente vai montar um negócio, a gente precisa parar para pensar, que dor que eu estou resolvendo? Você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Qual que é o potencial mercado que eu tenho para isso daqui que eu estou vendendo, que eu estou fazendo o meu serviço? Muita gente vai precisar, pouca gente. Onde que entra a Camila nessa história? Porque assim, a Camila como consultora, como que ela pode ajudar esse pequeno empreendedor que está começando? Você já falou, olha, tem que ter um contador, né? A Camila não é contadora, ela vai dar um direcionamento e tudo mais, mas o contador é um outro profissional. A Camila de finanças, como que ela pode ajudar um pequeno empreendedor a abrir um negócio e manter ele saudável quando a gente fala da parte financeira, de finanças? Como que você faz? Fala um pouquinho no detalhe, como que você abordaria? O que exatamente você faz ali? Como o segundo principal motivo que leva as empresas a fecharem é a questão financeira, cerca de 30% das empresas que fecham é por questão de má gestão financeira. Então a ideia é boa, até tem cliente, só que o custo está mais alto do que o ganho. Aí podem existir vários fatores dentro da gestão financeira. E aí eu vou falar o principal, né? O principal ponto dentro da gestão financeira, que é o fluxo de caixa, que é o dinheiro mesmo para você pagar o negócio, pagar a estrutura, se pagar minimamente. Não estou falando nem de ter lucro, nem de viver ainda do negócio, tá? Mas a gestão do fluxo de caixa é a primeira maior dor. Quando a pessoa começa a empreender, é muito comum a dificuldade das pessoas em separar as finanças pessoais da empresarial. Aquilo fica tudo meio misturado. Ela vai pondo dinheiro do bolso, porque o negócio, ela não tem muito cliente ainda, não vende muito, então assim, e ali vai virando um balaio, né, eu costumo falar, porque não está separando. E aí a gente não consegue financeiramente ter uma visão clara o que é negócio do que é a vida pessoal dela. E isso eu acho que acontece muito, né? Nossa, acho que é o principal erro. É o principal. Porque a pessoa acha que não tá errado. Eu acho que naturalmente ela fala assim, cara, putz, meu bolso é o único bolso, é o meu bolso e o bolso da empresa, né? Então não tenho sócio, então assim, posso pagar a escolinha da minha filha? Não, e se você chegar para essa pessoa e perguntar, você abriu um negócio, você tá pondo dinheiro, tá? Quanto você põe por mês no negócio? Não sabe. Não sabe. Porque tá tudo misturado. E às vezes a pessoa tem uma outra renda que nada tem a ver com aquela empresa, aí mistura. Não, aí vai misturando tudo. Aí você não sabe se essa empresa tá saudável ou não. E aí você me perguntou, né, qual é o ponto que uma profissional como eu consigo ajudar a empresa? Vamos sentar? Vamos separar? Me passa seu extrato, vamos olhar aqui tudo que você gasta. Não, isso aqui é da empresa, isso daqui é da sua vida pessoal. Então você pega o extrato do cara, fala assim, cara, deixa eu olhar aqui, né? Aí você começa a olhar um por um, você fala assim, isso daqui é gasto fixo, isso aqui é supérfluo, isso aqui é gasto com o fornecedor, isso daqui é recursos humanos, enfim, você vai conseguir separar tudo isso. Tem que separar. E aí, a partir daí, você fala, putz, isso daqui, essa receita que você incluiu aqui é uma receita sua, isso aqui não tinha que estar aqui, isso aqui não é receita de cliente. Então vamos separar. E aí você tem várias formas de fazer isso, né? Acredito que existam ferramentas também, né? Ou sim, existem sistemas ou até o próprio, pensando no microempreendedor, até um Excel simples resolve o problema. A ferramenta, Mário, ela no início, é o de menos, tá?
Ele não precisa, para iniciar, ter um ERP, não precisa ter não. Não precisa gastar com isso. Não precisa num primeiro momento, não. Mas à medida que ele for crescendo, aí vale a pena fazer algum investimento em ferramentas bacanas. Legal. Porque aí ele vai começar a ter necessidade de outras análises. Tá, e esse básico, esse Excel básico, você já tem, esse modelo? O básico que vai funcionar ali, vamos lá, vamos separar. Então, você paga isso daqui de fornecedor do seu negócio. Então, isso aqui não é um custo pessoal. Aí a gente separa. Aí, ao final dessa separação, a gente já consegue enxergar quanto a empresa gastando, custando, né? Tem custo, tem despesa. E aí já começa a clarear as coisas. Inclusive, ele perde a noção de quanto ele precisa também para viver. Porque ele também já não está sabendo mais quanto que é a vida pessoal dele. Às vezes o cara tá lá achando que ele tá bem, mas no fundo ele tá gastando dinheiro da empresa. Exatamente. E aí ele vai, assim, aí a empresa não guarda, porque na verdade, assim, se você é microempreendedor, você tem a receita e a despesa da empresa, a receita e a despesa pessoal. E aí quando você mistura essas coisas, exato, você acaba não... Uma empresa, ela tem que ter um dinheiro guardado, ela tem que ter um caixa ali. Precisa né? ter uma geração de caixa. E o pequeno empreendedor, às vezes, ele entende que aquele dinheiro é dele, quando na verdade não é. Exatamente. Então, por isso eu defendo muito, mesmo que inicial, o Prolabore, né? O Prolabore é o que vai dar para o dono da empresa uma renda do negócio dele. E isso é como se fosse um salário dele por trabalhar no negócio próprio dele. Se ele for tirando dinheiro aleatório, sem, meu Prolabore é 5 mil. Você sabe que todo mês 5 mil vai para você. Acabou. É isso daí. Se a empresa der lucro, der muito lucro, e ele acabar optando por algum motivo tirar mais dinheiro além do Prolabore, ok, ele pode fazer uma distribuição de lucro da empresa. Que, inclusive, distribuição de lucro não tem imposto de renda na pessoa física, é uma fonte, né, de ter a renda. Só que você não pode ir vivendo conforme, né, se você for tendo lucro e consumindo todo o lucro e gastando na vida pessoal. Porque senão você vai comprometer a sustentabilidade da empresa. Essa empresa ela não vai ter caixa. E aí o caixa é o rei do negócio. Né? O fluxo de caixa é o rei na gestão financeira de qualquer negócio. Seja da pequena empresa, da grande empresa, porque é onde vai garantir ali o pagamento no dia a dia. Dos colaboradores, fornecedores, dos impostos. Então precisa ter o dinheiro no caixa. Então, e também tem a questão dos imprevistos em empresa. Quando a gente fala em imprevisto pessoal, é um montante. Quando a gente fala de imprevisto empresarial, o montante já é outro, né? E não só imprevisto, Mário, mas como você pode usar essa parte do lucro para reinvestir no próprio negócio, para que ele cresça. Você não pode usar tudo também. Você sempre tem que deixar alguma coisa ali. Também não vão investir tudo. E mesmo para investir, você precisa ter uma análise. Vou investir no quê? Esse investimento, ele me geraria qual retorno? Então, você concorda que um profissional de finanças é importante? Para olhar tudo isso junto com você? Sim. Porque a pessoa, às vezes, ela tem o know-how ali para fazer o que ela está fazendo. Eu sou boa em fazer doce. Mas olhar esses outros aspectos, não. Então, é onde ela tem uma pessoa que vai olhar o financeiro para ela e fazer toda essa separação e toda essa orientação. Ela vai ter mais tempo para dedicar àquilo que ela de fato sabe fazer. Então, assim, a parte financeira, ela consome muito tempo, né? Então, assim, e também exige um conhecimento técnico. Tem uma questão tributária, tem a questão de investimento, tem a questão de, olha, onde que eu vou colocar esse dinheiro para render, o que é melhor, qual que é a melhor aplicação para eu fazer esse dinheiro render, deixo isso na conta corrente, porque eu vou pagar um fornecedor amanhã, como é que eu organizo a questão dos cheques, quando a gente fala de empresa, tem muita empresa que paga com cheque ainda, né, então assim, toda essa organização financeira é importante. Fornecedor, quando a gente fala de fornecedor, você paga muito parcelado, né? Então, poxa, eu preciso saber até quando que eu vou pagar esse fornecedor e se eu posso investir de novo em um outro fornecedor, porque às vezes você está com tanta parcela que talvez não seja o momento de você comprar. Por isso que eu falo a gestão do fluxo de caixa. Porque quando você tem um fluxo de caixa, você já tem a projeção do seu caixa. Então, você já consegue saber quais são os seus compromissos para o próximo mês, para o outro mês, daqui a 4 meses, daqui a 6 meses. Eu gosto de olhar um fluxo de caixa de 1 ano.
O profissional financeiro, ele vai te ajudar. Qual que é o prazo médio de pagamento que você tem? Qual que é o prazo médio de recebimento que você tem? Porque, se eu vendo um serviço e levo 60 dias para receber, mas eu tenho despesas em 30 dias, eu tô descasado aí entre o meu recebimento e o meu pagamento. Então, o profissional de finanças vai olhar isso e vai orientar. Não é melhor a gente mexer nessa estrutura da forma como você está fazendo a cobrança? Será que não é melhor mexer na estrutura do fornecedor? Esse fornecedor aqui, a gente consegue esticar ele de 30 para 45 dias, parcelar, enfim. No meio, empresas maiores, tem empresa que põe prazo para não vou pagar em menos de 90 dias. A empresa grande, claro, que tem poder de barganha, fazem isso. Eles fazem muito isso. Pequeno, ele tem que ter esse olhar também. Ele não tem poder de barganha, porque ele é pequeno, mas ele precisa equalizar o prazo médio de recebimento com o prazo médio de pagamento que ele tem, para poder as coisas irem financeiramente no fluxo de caixa caminhando legal. E mesmo as empresas sendo pequenas, né, o fornecedor também quer vender, né? Então, Sim. Nessa hora da negociação, você fala, cara, eu não consigo pagar à vista e também não consigo pagar nem em 60 dias. Se você quiser me vender, eu consigo a partir de 90 dias. Sim, E aí, a capacidade de negociar é fundamental, né? E aí, nessa hora, a pessoa tem que ter essa noção do fluxo de caixa dela, justamente para definir qual que é esse período. Mas se ela tiver uma gestão de fluxo de caixa, a gente consegue simular. Se esse fornecedor eu passasse ele desse pagamento de 30 para 45, qual que é o impacto? Aí a gente começa a ver o impacto que isso vai gerando no fluxo de caixa. E aí o empreendedor entende, nossa, é verdade, melhoraria muito o meu fluxo de caixa. Então é uma coisa que eu vou ter que batalhar e vou ter que fazer. Então aí ele vai indo atrás de tomar algumas ações direcionadas, analisadas por um profissional de finanças que está ali junto com ele, né? Fluxo de caixa, primeira dor que tem, muito pela dificuldade de não conseguir separar, né, o bolso da pessoa física da pessoa jurídica. E aí um outro momento, às vezes ele até tem o caixa, mas ele está trabalhando e aí começam a surgir outras questões. Beleza, tô gerando um caixa, mas assim, qual que é meu lucro? Qual que é o lucro do meu negócio? E se ele tiver dentro do negócio dele vários segmentos, qual que é dos segmentos que eu trabalho, qual que é o mais lucrativo? É o profissional de finanças que vai ajudar a separar, a criar categorias, separar para que a gente olhe também aquilo dentro da estrutura dele, da empresa dele, quais são os produtos ou serviços que você vende que tem maior lucratividade? Legal. Uma dúvida, um ponto muito importante. Eu acho que o pequeno empreendedor, principalmente quando ele começa a ter ali os custos com recursos humanos, né? A gente tem que pensar que, poxa, um CLT custa caro, né? Então, assim, é ideal a gente pensar na possibilidade, né, que isso vai acontecer cedo ou tarde, de desligamento de um funcionário, porque isso pesa, né? Então, por exemplo, eu acredito que tenham muitos empreendedores que acabam ficando vinculados com o funcionário pelo simples fato de não ter o dinheiro para poder mandar embora. Então, esse ponto é aonde a gestão financeira ajuda. Por quê? Ele vai ter provisionamentos. Ele precisa ter provisionamentos de despesa de folha para uma hora que ele for tomar a decisão, ele ter esse recurso financeiro. Então, você vai projetar. Então, por exemplo, você vai organizar isso com o cara. Fala, você tem 10 funcionários? Então, cara, todo mês você precisa guardar X, porque se você precisar desligar ele, você vai ter esse dinheiro. Então, isso não é lucro da empresa. Exatamente. Existe dentro da operação várias questões que precisam ter algum respaldo, porque se ele quiser fazer um desligamento, às vezes ele fica amarrado. Por quê? Porque ele consome todo o caixa, não tem dinheiro, e fica amarrado. Às vezes o funcionário não está performando, não está bom, mas desligar funcionário é caro. E eu não tenho esse dinheiro. E também tem a questão... A boa gestão financeira vai permitir que ele se organize e fique organizado para isso. Tá. Porque isso é uma coisa que pode acontecer dentro de qualquer, assim como acontece nas grandes empresas, na pequena também. É que a grande empresa ainda, eu acho que já tem isso bem estruturado, sim, né? Agora o pequeno empreendedor, ele não olha para isso. Mas é onde também, Mário, cresceu bastante o número de profissionais profissionais da área financeira apoiando pequenas empresas, como um serviço também de consultoria financeira voltada para o microempreendedor.
Então, ao invés de eu estar numa empresa grande, ganhando um salário maior, eu sou um autônomo e eu trabalho com vários microempreendedores, ajudando esses microempreendedores a fazer o seu negócio crescer. Então, existe essa possibilidade de você contratar um profissional financeiro para dar essa consultoria para você no começo, para ajudar a fazer o seu negócio crescer. E você tinha feito uma pergunta, né? Qual que é o papel, né, de uma profissional como eu para ajudar a pessoa? É só financeiro? Uma profissional como eu, que tem uma trajetória na área de controladoria, não é só financeiro. Por quê? O meu papel, eu preciso apoiar a empresa a faturar mais. Então, o que você está fazendo para vender? Como que você está vendendo? Eu vou querer entender. Porque a pessoa do financeiro, ela tem que garantir a eficiência da empresa. Como que eu posso fazer com os recursos que você tem que a sua empresa ela obtenha os melhores resultados? Então, não se restringe só a fazer a gestão financeira. Então, assim, você não está conseguindo vender? Então, me explica como que você está vendendo. Aí eu vou tentar identificar gaps e trazer sugestões de melhoria para que ele fature mais também e venda mais. Então, assim, passa por tudo. Eu fiquei quase 10 anos numa empresa de serviço. E a gente chegava no nível, empresa de serviço, que trabalha com mão de obra, de entrar no detalhe da produtividade do analista que faz o serviço do cliente. Quanto esse profissional está sendo produtivo, para ver se esse profissional está muito bom, está baixa a produtividade dele, ele pode ser melhor. Então, assim, esse aspecto financeiro que é meio controladoria, ele vai além só dessa questão da gestão do fluxo de caixa. Então, o microempreendedor também pode ter um profissional que vai ajudar ele a ter esse olhar. Pô, como é que eu posso aumentar minhas vendas ou como é que eu posso otimizar os meus custos? Então, vai muito além. Quando, mesmo que ele tenha dinheiro, chega uma hora que ele não sabe qual é o lucro dele. Existe um outro tipo de relatório financeiro que normalmente os empreendedores iniciais não usam até por uma questão de não sabem fazer a leitura, é mais complexo, que é o DRE. O DRE, que é demonstração de resultado do exercício que vai trazer, se ele está tendo lucro ou prejuízo. Porque caixa é uma movimentação financeira. Entra recebimento, sai, é conta bancária ali, movimentação do giro do dinheiro. Mas o DRE é aquele relatório que vai olhar no retrovisor do cara, te olhar seu mês passado, como você foi. E vou falar, tá, você vendeu tanto, você teve o custo do produto, você teve margem, você teve despesa fixa, despesa com vendas, com marketing, não sei o quê, chegando na margem líquida e aí no lucro de fato, lucro líquido. Isso você consegue através do relatório. Você consegue ter do relatório de DRE. DRE. Que é o relatório que vai responder para esse empreendedor se de fato ele está tendo lucro. Ele até pode ter caixa, ele até pode, ou se ele também não tem caixa, ele também não sabe exatamente, mas eu estou trabalhando e não estou vendo como que é esse negócio, quanto que eu estou tendo de prejuízo, de lucro. Então, assim, são dois relatórios, né, duas gestões diferentes, né, de diferentes olhares, mas elas trabalham em conjunto, mas é mais difícil o pequeno empreendedor ter um olhar para o DRE. É fundamental? É, mas como é um relatório um pouco mais, talvez ele tenha que ter um pouco mais, alguém que leia para ele e traduza, né, a receita, o custo, a margem, tal, e que faça a conta, por exemplo, qual é o faturamento mínimo que você precisa ter para pagar a sua estrutura, para você não colocar dinheiro do seu bolso. Qualquer empreendedor quer saber qual é esse número. Quanto no mínimo eu tenho que vender para não ter que pôr do dinheiro do meu bolso. Então, aí é um profissional de finanças ajuda a fazer essa conta para que ele rode minimamente, no 0 a 0, mas sem colocar dinheiro da pessoa física. Bem legal. E a parte de... assim, eu acho que as pessoas ficam também com dúvida em relação a conta específica para determinada coisa. Então, por exemplo, eu tenho ali a conta que eu movimento, que eu faço ali toda a movimentação do caixa, recebo os débitos e créditos, pago algum fornecedor, mas existem também as contas que são os provisionamentos, no caso, por exemplo, de um desligamento, que você tem que ter lá um caixa, uma conta que você que você pode eventualmente ter que usar ali um recurso rápido. Existe essa separação, a gente precisa separar em contas separadas.
várias contas ou a gente consegue fazer uma gestão tudo em uma única conta, dentro dessa conta, colocar as aplicações? Como é que funciona isso? Não, é possível fazer dentro de uma única conta. Você não precisa ter uma conta para cada coisa. Não é necessário, fica complexo. Você consegue estruturar, assim, conforme os objetivos da empresa, dentro de uma única conta. É possível. Até para fazer as conciliações, acho que fica mais fácil, né? Até o pequeno, se ele abre muitas contas e começa pagando aqui, uma parte recebe ali, outra parte que vai ficando complexo. Pix cai aqui, não sei o que cai aqui, não sei o que. É claro que muitas vezes as pessoas abrem várias contas até para otimizar as tarifas, né? Aqui eu não pago isso, então eu acabo mandando para cá o dinheiro. Ok, eu acho que se você tiver tempo para depois dar uma olhada em todas essas contas e fazer o controle de todas essas contas, mas vai tornar mais complexo. Você vai gastar mais tempo para poder, se você não tiver um sistema, se for um Excel, então você vai acabar gastando mais o seu tempo. Isso pode acabar desestimulando e você deixando de fazer. Você tem que deixar a coisa fácil. Olhar as finanças sempre é aquele assunto chato, né? Putz, tem que olhar os números, tem que olhar as finanças. Então, já é por si só uma tarefa chata. Se você deixar ela complexa, é onde a pessoa ela vai tocando o barco e vai fugindo dessa parte, vai só vivendo ali, né? Sem planejamento. Legal. Picar. O que mais que a gente tinha para falar? Lembrar? Quando a gente fala dessa parte de planejamento, né? Por que o pequeno empreendedor, qual que é o benefício dele ter uma gestão financeira eficiente, né? Quando ele tem uma gestão financeira eficiente, ele consegue deixar a empresa dele resiliente para os momentos que virar um caos, sei lá, um cenário econômico. Entrou a pandemia, e agora? O que eu faço? Quantas empresas não fecharam? De quantos cada segmento teve seu impacto? Então, assim, a gestão financeira eficiente permite com que a empresa seja resiliente para sobreviver às situações que forem adversas e ele também consegue direcionar decisões. A partir do momento que ele não sabe qual é o lucro da empresa, qual que é o segmento que mais fatura, que mais lucra, ele vai agindo no instintivo ali. Mas quando ele tem um direcionamento, esse é meu segmento que mais lucra, tá? Então ele começa a fazer decisões, então eu vou canalizar um pouco mais de energia aqui. Mas e se a gente vender esse casado que lucra, abaixa um pouco esse, já faz... Então ele consegue fazer uma estratégia que vá de encontro ao crescimento da empresa, à sustentabilidade da empresa financeira. Então, olha o que você está falando. Você consegue, com a sua consultoria, até entrar no nível do produto ou serviço. Então, ali, olhando para finanças, você consegue ali falar, cara, esse produto te dá mais lucro do que esse. Sim. Né? E inclusive, considerando mão de obra, tudo é lucro mesmo. Então, você consegue... Então, ali o cara consegue ter a visão, falar, cara, então eu vou fazer mais desse aqui. E talvez ele até deixe de produzir algum produto ou um serviço que está dando pouco lucro, porque afinal de contas ele está gastando energia com aquele tempo, né? Sim. Então, às vezes a gente vende tanta coisa, tanto produto, tanto serviço, e às vezes a gente não sabe... Fica perdido. Não sabe qual exatamente é o que está dando um lucro... E às vezes o que dá um lucro menor pode ser o que ele mais vende. E aí, é bom atacar, né? E aí? O que eu posso fazer para, aquele que eu tenho um lucro maior, acabo não vendendo tanto? Então, quando ele tem uma gestão financeira eficiente, ele consegue ter decisões dentro do negócio dele ali, bem direcionadas. E essas decisões bem direcionadas vai melhorar o resultado, vai trazer mais lucro, vai trazer mais caixa e vai vir um mar de oportunidades. Né, eu vou dar um exemplo, eu tenho um cliente, a gente estava separando, ele tem 3 canais de venda. Ele tem loja física, ele tem marketplace e ele vende pelo site. Então, na estrutura de custo dele, a gente separa o que é custo da loja, o que é custo do marketplace, o que é custo do site, e a gente acha o faturamento mínimo por canal de venda, margem por canal de venda, aqui eu tenho que ser mais competitivo, aqui dá para eu ter margem maior, na loja física é outra margem. Então, assim, a gente consegue olhar por canal de venda também. Então, é muito rico esse trabalho. Sim, com certeza. É muito rico, assim, só tem benefícios e gera resultado. O empreendedor que não olha, né, não tem esse olhar pela gestão financeira, embora ele possa ser bom na ideia que ele tem, ele pode deixar de... Ele morre porque, como eu te falei, a segunda principal causa, né, porque não fez a gestão financeira.
E às vezes até pode ser uma ideia legal, começou legal, mas não resistiu. Um principal também, outro motivo muito comum, além da dificuldade de gestão financeira, é começar sem dinheiro, né? Começar sem ter uma reserva. Então, eu já vi casos de pessoa que às vezes foi desligada num CLT, recebeu uma rescisão e resolveu que vai empreender. Aí ela pega toda a rescisão dela e vou botar no meu empreendimento, vou empreender. Então, assim, é um baita de um tiro no pé, né? E nunca empreendeu. Mas ela acha que ela recebeu ali uma rescisão, um dinheirinho mais gordo que ela tá vendo, e ela tem uma ideia de fazer um negócio, porque ela vê que alguém, né, se deu bem, tá sendo bem sucedido, e aí ela pega a rescisão e vai empreender. É um baita de um tiro no pé, né? Vamos lá, eu acho que isso é um ponto importante. Nesse exemplo que você deu, a pessoa tem o dinheiro. Agora, e quando a pessoa pega um empréstimo para poder abrir um negócio? Quando a pessoa pega um empréstimo para abrir um negócio, eu recomendo que antes ela faça uma espécie de um business case, que a gente chama, né? Qual que é o modelo de negócio dela, o que ela pretende faturar, o que ela tem de despesa, custo. Ela tem que ter um embasamento financeiro ainda muito melhor do que aquele que começa com dinheiro próprio. Né? Porque vai ter já de cara despesa financeira com os juros do financiamento, do empréstimo. E eu estou emprestando para quê? Essa empresa que eu estou tendo a ideia, que eu quero montar, ela tem perspectiva de ter um retorno que pague a estrutura mais o empréstimo? Geralmente ela vai dizer que sim, né? Porque se ela resolveu empreender naquilo, ela Mas já põe no papel. Para dizer, põe no papel. Porque depois... Eu quero que o empreendedor vá lá e ele olhe o que ele pôs no papel. Porque o papel cabe tudo. E é o que eu mais vi na minha trajetória. Papel, o Excel lá, tudo bonito. Mas na hora da realidade, como a coisa tá rodando, é onde você vai ter que acompanhar se o realmente, nossa, eu tô faturando o que eu imaginei lá para pagar tudo, inclusive empréstimo. Porque se você tomar um empréstimo e não tiver uma boa estruturação financeira, aí um risco é... muito grande. De você não conseguir pagar o banco, se enrolar. Mas muitos começam assim. Alguns batem cabeça, né? Depois, em algum momento, acerta, também sofre, enfim, e depois acerta um rumo. Porque é tão caro, né? Isso que eu ia te perguntar. Porque assim, eu acho que tem muito empreendedor que junta o dinheiro, pode ter até a rescisão, ou tem um dinheiro, ou pega de um parente, o pai, sei lá. Mas eu acho que boa parte acaba recorrendo ao financiamento, né? Porque quando a gente fala de abrir empresa, né? Principalmente se for loja física, você tem um custo muito elevado. Geralmente você vai alugar um espaço. Você precisa preparar aquele ambiente. E reforma custa caro. Então, eu vou ter que investir uma grana ali. Às vezes o cara não tem. Mas eu sei que o negócio dá certo. O cara já tem um case. Então tá, então podemos fazer um financiamento. Então é complicado, né, essa questão, né? Eu acho que é comum. Então as pessoas pegarem empréstimo para abrir um negócio. É complicado eu generalizar qualquer situação, porque depende de cada pessoa, de cada perfil. Se a pessoa tem um dinheirinho guardado e resolve apostar tudo, eu julgo isso muito perigoso. Porque se isso der errado, ela não tem de onde tirar. Se der certo, ok, mas é um risco, né? É um risco e tem muita gente que assume esse risco. Né? Então, o ideal seria ali, cara, tudo bem, você vai abrir um negócio, você tem uma renda paralela? Uma renda paralela, ou quanta reserva você tem? Para montar, você precisa gastar toda a reserva? A gente pode montar um plano que você usaria a metade da reserva, vamos deixar outra metade? Ele vai ter que ter também, dependendo do negócio, um pouco para deixar para giro do negócio? Então, precisa ter isso bem calibrado. Pegar toda a minha reserva e colocar num negócio, poxa. E o pior, né, é a expectativa de ter ganho rápido também. As pessoas, às vezes, acham que iniciar e entrar no mundo do empreendedorismo, daqui 2, 3 meses já estou vivendo disso. Não. Né? Uma empresa, para ela se estabelecer, para dar certo, começar a se pagar e, inclusive, dar lucro, é a partir do 2º ano. Então, você tem bala na agulha para viver 2 anos?
Então, isso... Então a pessoa entra, aposta tudo, ela não vai ter renda, porque o negócio ela vai investir, ela vai fazer várias... se tiver loja física, o ambiente, ela vai comprar produtos, até aquilo começar a girar, para começar a se pagar a estrutura, inclusive começar a dar um retorno para ela, não é de imediato. Não é de imediato. Isso tudo é planejamento. E Isso aí entra tudo a é Camila. planejamento. Camila consegue ajudar nesse sentido. Sim, Então vai abrir uma empresa, sim. poxa, Chama a Camila. chama a Camila, que a Camila vai ajudar no planejamento, Sim. vai olhar qual que é o produto, o serviço que você vai tentar mensurar ali qual é o custo dele, para chegar no lucro, né? Sim. E até definir assim, cara, putz, quanto tempo que você vai começar a ter lucro, retorno, né? Quanto que o que você está ganhando vai superar a sua despesa. Ah, vai ser 6 meses. Então o cara tem que ter lá 6 meses garantido ali de uma renda extra, né? Exatamente. Exatamente. Legal, bacana. Então, assim, são vários aspectos que vale a pena, né, o empreendedor olhar no início para não colocar um negócio em risco, um negócio a perder. E de forma estruturada, com ações focadas para que o negócio cresça e seja sustentável financeiramente.